Alô, Vasco da Grana! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias, como sempre aí, recheado de informações. É o meme do momento aí, o Vasco entrou no Trend Topics do Twitter, como o Vasco da Grana, 777 Partners. O assunto hoje dominou o Twitter brasileiro e mundial, beleza? E bom, vamos trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa proposta, já assinada pelo presidente Jorge Salgado lá em Miami, pela pré-venda do Vasco da Gama. Vou trazer para vocês detalhes do que falta aí para esse acordo ser concretizado, se é que vai ser, e também o valor, que as cifras podem serem superiores à casa de 1,5 bilhão de reais aí, beleza? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente também lá no Instagram. Beleza? Bom, informação aí importante. Agora às 19h30 tem um Futebolaço Podcast. O meu grande amigo Dan Lessa, se você chegou depois aí, tá gravado lá. E aproveita e se inscreve no Futebolaço Podcast. Inclusive a gente vai comentar lá no nosso podcast um pouco dessa venda aí ou não do Vasco da Gama, então eu acho interessante, vocês vão ver um pouco mais da minha opinião lá no podcast, beleza? Lembrando que o Dan Lessa é um grande vascaíno. Bom, a parada é a seguinte, galera, vou deixar para vocês na tela passando aí a apuração do companheiro Bruno Marinho do jornal O Globo. A situação é a seguinte: a SAF do Vasco foi avaliada aí em 1 bilhão de reais. O Vasco vendeu 70% por 700 milhões e o Vasco fica com os outros 30%, que ficam aí na casa de 300 milhões de reais. O Botafogo teve a sua venda na casa de 440 milhões de reais, já que ele fez uma venda de 400 milhões de reais por 90%, o mesmo ali que aconteceu com a equipe do Cruzeiro. Ou seja, a SAF do Vasco da Gama vale pouco mais que o dobro de que Botafogo e Cruzeiro. Lembrando que além desse 1 bi que está avaliada hoje a SAF do Vasco, tem a dívida. Quem assume a SAF do Vasco da Gama, ele é devedor solidário. A partir de que ele assuma a SAF do Vasco da Gama, 20% da receita do Vasco é destinada diretamente para o pagamento de dívida lá no RCE, que é o Regime Centralizador de Execuções. O Vasco tem nos 6 primeiros anos, ou melhor, o novo dono aí, nos 6 primeiros anos, para poder pagar 60% da dívida e o restante fica nos 4 próximos anos. Beleza? Lembrando que se a SAF não quitar a dívida toda no intervalo de 10 anos, ela passa a ser devedora solidária. Deu 10 anos dos 700 milhões hoje, que é o que o Vasco apura que vale a sua dívida, pagou 450. Pode que está faltando 250. A dívida é transferida da Associação Civil para a SAF. Então, independente aí do recurso estar entrando agora ou não, quem está assumindo a SAF, ele já segura essa dívida. Era o mesmo se o Vasco criasse a SAF e não vendesse para ninguém. Não é porque criou a SAF que a dívida do Vasco da Gama deixou de existir. Então você soma esse 1 bi que vale a SAF, mais esses 700 milhões da dívida, já dá a casa aí de 1 bi 700. Você tira os 300 milhões que fica por conta do Vasco, você soma 700 da dívida, mais os 700 que vai ser investido, a gente faz um montante de 1 bi 400. Também tem a reforma, ampliação e modernização de São Januário, que a 77 Partners quer fazer. A gente não sabe ainda qual é o valor da obra, mas calcula-se pelo menos daquela primeira previsão. Lembra daquela situação entre Vasco e W Torre, que caminharia na casa de 250 milhões de reais, arredondando para 300 aí. A gente está falando que essa negociação do Vasco com a 77 pode chegar à casa de 1,7 bilhões de reais. Beleza? E bom, para não ficar só nas minhas palavras, teve um debate muito interessante no programa Seleção Sport TV. Quem deu a informação com bastante detalhes e fez a matéria que eu trouxe para vocês no vídeo anterior foi o Rodrigo Capello, e ele participou de um debate no Seleção Sport TV. Ele, o Nilo e também o André
Rizek sobre a situação da SAF do Vasco. Tem vários pontos levantados, vocês vão conhecer um pouco mais de quem é a 77 Partners, também tem a situação de possíveis problemas que pode ter, a política do Vasco pode melar essa situação ou não, então tá muito interessante. Será que o valor tá ou não tá apropriado? Eu vou deixar com vocês esse debate aí no Seleção Sport TV. Mas antes, rapidinho, presta bastante atenção aqui. Você que me acompanha todo santo dia é porque você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, a OneFootball. Cara, ela é extraordinária. No aplicativo, além de ter notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, você também tem na palma da sua mão aí, podendo assistir os jogos do campeonato alemão de graça dentro do aplicativo. E a novidade é que você pode comprar jogos avulsos aí do campeonato carioca, paranaense e também catarinense. Tá chegando às semifinais do campeonato, o Vasco já está classificado de maneira antecipada e o Vasco pode pegar Fluminense, Flamengo ou Botafogo nas semifinais. Tem 3 jogos ainda para acabar a Taça Guanabara e mais as finais. Se você quiser comprar o seu jogo dentro do aplicativo, você pode. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração e aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço, tem também uma parceria com o Vasco da Gama e com isso tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Vou deixar vocês aí agora com essa discussão muito interessante que teve hoje no Seleção Sport TV, com um pouco mais de informação dessa possível venda do Vasco da Gama. Eu já me despeço por aqui. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto, valeu, fui. Se inscreve lá no Futebolaço Podcast, que daqui a pouquinho tem eu, o meu amigo Arthur, que é vascaíno, fez a transmissão ontem comigo do jogo Vasco Audax, e também o Dan Lessa. E lá a gente vai falar da SAF do Vasco da Gama. Valeu, fui! Boa tarde, Rizek, Casão, Sérgio, Lino, por favor, não me queime nas redes sociais, eu não quero participar dessas brigas, não. Mas tem muito assunto, né, Rizek? Porque a gente está falando da venda de um clube do tamanho do Vasco. É disso que se trata, né? A ideia ali, para quem nunca chegou ao tema, é que se abra uma empresa, que é a tal da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, passa os ativos do futebol para essa empresa e esta empresa tem 70% dela vendidos para esse grupo estrangeiro chamado 777 Partners. Estou traduzindo para português aqui, não sei se é o ideal, 777 Partners, vocês me dizem aí como é melhor a pronúncia. Mas basicamente esse grupo americano compra esse 70% e tem uma promessa de investir 700 milhões de reais ao longo dos próximos anos. Ainda não sabemos o cronograma desse investimento, é uma informação que a gente ainda não tem, mas que tem ali ainda negociações para finalizar nesse sentido, e também assume a responsabilidade sobre as dívidas do Vasco, que, de acordo com dirigentes, estão próximas de 700 milhões de reais. A gente vai ter, com o balanço financeiro até 30 de abril, o valor mais preciso. Mas, por enquanto, o que a gente tem como base é isso. Os dirigentes do Vasco estimam que, ao fim de 2021, o Vasco tinha 700 milhões de reais em dívidas e a SAF, ela passa a ser responsável pelo pagamento dessas dívidas. Então, são duas coisas paralelas aqui, que o investidor, de um lado, investe, do outro lado, se compromete a pagar as dívidas e, além disso, ainda tem a possibilidade de reforma de São Januário. O valor a gente ainda também não pode publicar, né? Está sendo definido, mas existe uma possibilidade de reformar São Januário para que o estádio fique maior, melhor, mais moderno e que gere mais receitas para essa empresa. Essas são as linhas gerais, Zizek. Acompanhamos de perto a rivalidade no caso de Botafogo e Cruzeiro. O Ronaldo pagou 400 milhões, ou se compromete, é mais correto falar isso, a fazer 400 milhões em investimento no Cruzeiro. Então o Botafogo não pode ser vendido por menos, era 350 milhões a primeira proposta do John Textor. Então paga aí 405 para a gente poder falar que foi um valor superior ao do Cruzeiro e tal, e agitar nossa torcida. Mas, como bem explicou o Capello, na verdade, quem está adquirindo um clube nesse modelo SAF, ele está também se tornando solidário à dívida. A dívida, o gestor, ele vai ser executado pela dívida, 60% dela em 6 anos e 100% em 10 anos. Então, como a dívida do Vasco, então, segundo o que informou o Capello, ela é de 700 milhões e as de Cruzeiro e Botafogo são na casa de 1 bilhão de reais, os valores são equivalentes. Mas você disse que no Vasco eles estão comprando 70%. No caso do Botafogo e do Cruzeiro, compraram 90%. Por que a diferença, Capello? É mais dinheiro por um percentual menor. E é uma questão de negociação.
o Vasco tem mais torcedores do que o Botafogo. O Vasco tem uma torcida que tem um aspecto nacional. O Vasco claramente é o clube no futebol brasileiro que está mais subvalorizado, subestimado, porque não era para o Vasco estar na segunda divisão pelo segundo ano consecutivo e não era para estar nesse estado de quase falência há quase mais de 20 anos. Né? Então, era muito claro que o Vasco era um ativo que tinha muito e tem muito para valorizar. Então, isso, numa negociação desse tipo, tem muita relação. Eu peço cuidado com as comparações de valores ao nosso espectador, torcedor, a todo mundo, porque o Botafogo são 400 milhões por 90%, o Cruzeiro também, 400 milhões por 90%, o Vasco são 700 milhões por 70%, o que superficialmente faz parecer com que o acordo do Vasco seja melhor, mas na prática, no dia a dia, não dá para cravar isso agora. Porque depende de como é que esse novo dono vai administrar essa empresa. Ele tem know-how em administração de futebol? Ainda tem muito pouco, apesar de já ter um clube na Itália, o Genoa, e uma participação no Sevilha da Espanha. É um fundo de investimento em empresas, que não tem muito conhecimento sobre gestão de futebol. Então, no frigir dos ovos, tem muitas outras coisas também muito importantes que vão definir se esse projeto vai ser melhor, pior, se vai se dar bem ou mal dentro de campo. Então, a comparação correta é essa, 400, 400, 700, mas tem coisa mais importante do que ficar comparando esses valores e brigando nas redes sociais. Então, vamos falar de outros pontos do negócio. Já já você aborda um tema, olha só, o Ronaldo também tem um clube na Espanha, assim como o Cruzeiro. O dono do Botafogo quer também trabalhar com uma rede internacional. Os donos do Vasco, ou os próximos donos do Vasco também têm. Será que isso é uma tendência do futebol dos clubes virarem parte de redes? Se quiser responder isso agora, fique à vontade, mas queria que você também contasse para a gente quem são os novos donos do Vasco. O que você pode falar para a gente de quem está adquirindo 70% de um dos maiores clubes do nosso futebol? Essa empresa, 777 Partners, a gente vai se acostumar agora a dobrar a língua com a quantidade de sets. Mas essa empresa ela foi fundada em 2015 em Miami, é um grupo dos Estados Unidos, e eles são, no linguajar de mercado, eles fazem investimentos em equity, que significa eles pegam empresas que já são consolidadas, já existem, ainda não são exatamente startups, eles fazem investimentos em empresas. Então, por exemplo, tem uma empresa de streaming que, inclusive, transmite competições de futebol sul-americanas para os Estados Unidos, chamada Fanatiz, eles têm uma participação minoritária. Tem uma empresa chamada 1190, que é a responsável hoje por vender os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. Eles também têm um investimento minoritário nesse negócio. No caso do Genoa, na Itália, eles são os donos do clube, eles têm controle e participação majoritária, quase tudo ali da 777. No Sevilha, eles têm uma participação minoritária. A imprensa espanhola tem ali uma variação entre 5% e 12%. Eu vou procurar as documentações para a gente ter esse percentual certinho. Mas você percebe, eles têm vários investimentos, e isso, eu só estou citando aqui aqueles que têm relação com o futebol, com o esporte, que é para a gente se ambientar. Eles também fazem investimentos na área de finanças, na área de seguros, na área de aviação. Então, eles são um grupo que investe em empresas de todo tipo de negócio e que, logicamente, como é que eles se comportam? Eles investem quando o negócio está subvalorizado, o que é o caso do Vasco, melhoram a administração, fazem investimentos, aquele ativo se valoriza e, dali a algum tempo, eles vão vender. É assim que funciona esse tipo de empresa que faz esse tipo de investimento. Aí o torcedor vai perguntar, mas vai revender quando? Daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei, não dá para saber. Eu espero ouvir, a gente vai ouvir o pessoal da 77 também para poder explicar o que eles querem com o Vasco especificamente, como é que esse negócio vai se compor, mas basicamente esse é o grupo que está se dispondo a comprar o Vasco. E eu coloco se dispondo porque ainda tem questões políticas no meio, né, Rizek? Ainda tem uma aprovação política que tem que acontecer. O Conselho Deliberativo, o Conselho de Beneméritos, a Assembleia Geral do Vasco, principalmente, que é onde todos os sócios vão se reunir para tratar desse assunto e decidir se, de fato, o Vasco pode ser vendido para essa empresa, tudo isso ainda tem que acontecer. Então, quem está assistindo a gente, não trate do assunto no passado ou no presente, trate no futuro, porque ainda tem algumas questões que podem, inclusive, desfazer. Se, por exemplo, o Vasco chegar nessas instâncias políticas e decidir que não, a Assembleia Geral nega a venda, não vai acontecer. E você acredita que a gente vai ter
cada vez mais grupos multinacionais no futebol mundial, ou seja, não é só mais o Botafogo, o Vasco, os clubes farão parte de cadeias internacionais. Você acha que é uma tendência isso, Capello? Não tenho a menor dúvida de que é uma tendência, Rizek. Tanto quando a gente olha para casos que já estão estabelecidos, que a gente já conhece, o Grupo City, por exemplo, que é dono do Manchester City, de uma série de outros clubes pelo mundo, o grupo da Red Bull, que já tem clube inclusive no Brasil, Bragantino, mas a partir desses dois, tem muitos outros grupos, né, multinacionais do futebol, o termo em inglês é Multi-Club Ownership, MCO, a gente também vai ouvir muito falar desses termos daqui em diante, tem muita gente querendo fazer esse tipo de investimento. E claramente o projeto da 777 tem a ver com isso. Ele já tem um clube, tem uma bandeira fincada na Itália, tem uma bandeira fincada na Espanha e agora eles querem ter uma bandeira fincada no Rio de Janeiro, no Brasil. Como é que isso vai funcionar? Eles vão ter um intercâmbio de informações, certamente. Pode ter um intercâmbio de jogadores do Vasco que vão para a Itália, jogadores da Itália que podem jogar no Vasco, isso também pode acontecer. E a ideia é que quando esses fundos, essas empresas estão compondo essas multinacionais, eles peguem clubes de diferentes lugares, façam aquilo virar uma holding, né, uma multinacional de fato, valorize para em outro momento poder vender, recuperar o investimento e lucrar em cima. Essa é a lógica do ponto de vista de quem compra. Lino? Capello, prazer falar contigo. Fique tranquilo sobre rede social, que rede social todo mundo ama a gente, você em especial recebe todos os dias manifestações de torcedores felizes com finança de clube, então lidar com isso não é simples não. Capello, quando a gente começou a falar em SA, lá no começo, eu lembro que você comentava que não tinha certeza se haveria muitos investidores aparecendo no Brasil e se oferecendo para colocar dinheiro no Brasil. Eles estão aparecendo agora, mas e aí eu te pergunto, em que condições? Será que o mercado brasileiro não está muito barato? A gente está vendendo pelo valor realmente que os nossos clubes valem? Será que não é o desespero que está empurrando a gente para esses negócios? Qual é o contexto dos negócios hoje? Porque o Vasco da Gama, ainda que negocie na casa dos 700 milhões, esses 70%, nós estamos falando de 100 milhões de euros. Nós estamos falando do preço de um jogador hoje de ponta. Os nossos clubes... Mas então, é que tá, os 700 milhões é o investimento que eles pretendem fazer. A questão, Lino, tem algo em comum aí. Desculpa, Capello, te atropelar, mas é que tem algo em comum aí. A Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Eles têm dívidas que estão sufocando os clubes, que têm levado eles a duvidar se amanhã eles vão conseguir continuar existindo como clubes competitivos do futebol brasileiro. Sim. Então, assim, só até agora dos grandes... Só aderiram às SAFs aqueles que estão sufocados. Que o Cruzeiro tinha dívidas imediatas a pagar, ele ia ser rebaixado. Ia ser punido pela FIFA e ia ser rebaixado. Sim. Então, assim, até agora, a questão, não sei se a gente está vendendo barato ou caro. A questão é que até agora são clubes que viram na SAF uma boia de salvação para continuar existindo como clubes competitivos. E aí acaba vendendo de qualquer maneira. Não está barato demais não, Capello? Eu não sei dizer, Lino. Justamente porque o negócio é mais complexo, como o Rizek acabou de introduzir. Eu diria que tem alguns perfis de clubes que vão fazer negócio nessa linha com a SAF. Então, você tem os desesperados, que estão absolutamente endividados, que estão perdendo competitividade, estão caindo para a segunda divisão, que não conseguem mais voltar àquele lugar, àquela prateleira que eles ocupavam no futebol brasileiro. E eles buscam na SAF uma maneira de, olha, estamos vendendo o futebol, o que é uma medida bastante drástica, para alguém que tem dinheiro para fazer investimento da maneira como nós aqui, a Associação Civil, não conseguimos. Né? E aí é o caso do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco. Você tem uma outra categoria de clubes que não vai querer vender porque não se interessa pelo modelo, porque já está organizado internamente, já tem dinheiro para fazer investimento. Aí a gente está falando do Palmeiras, do Flamengo. São clubes que já estão organizados, eles não vão para o modelo da SAF de nenhuma maneira. E você tem um outro perfil, que é o do clube que está organizado, tem pouca dívida, em alguns casos tem até infraestrutura, está na primeira divisão, mas que busca a venda de 20%, 30%, 40% dessa SAF para conseguir um sócio e acelerar o crescimento do negócio. Aí eu estou falando do Atlético Paranaense, do América Mineiro, do Avaí, todos esses clubes estão nessa classificação. Então são perfis diferentes, né? Se a gente está vendendo barato ou não, é algo que daqui a 5 anos a gente vai poder dizer. Porque daqui a 5 anos a gente já vai ter uma noção muito clara de quais foram os investimentos, quais foram os problemas, se o dinheiro de fato entrou, não entrou. Então, mais para frente, acho que a gente vai poder olhar para trás e comparar, fazer comparações e chegar a essa resposta. Hoje, eu
sou da opinião e do ponto de vista de que como é que o Vasco vai conseguir fazer investimento em construção de centro de treinamento, em construção de centro de treinamento para base, em contratação de jogador. Como é que ele vai fazer isso sem esse dinheiro que vem de fora do futebol, que vem do bolso de um dono? É por via da associação, é por via da democratização. O sócio já teve 190 mil sócios e não conseguiu sair do buraco. Então, é um ponto tão desesperador. O Vasco, assim como o Botafogo e o Cruzeiro, está apequenando numa velocidade tão rápida que eu vejo como uma possível salvação. Possível. Pode dar tudo errado. Pode ser que o dono não entenda de futebol, não consiga fazer os investimentos, ou faça os investimentos e desperdice esse dinheiro. Pode dar tudo de errado, mas é uma possível salvação. Fala, Serginho. Deixa eu só pegar esse gancho do Capello. Eu li hoje a matéria do Capello, está super bem explicada e eu acho que o vascaíno, que sabe mais ou menos da situação do Vasco, vê a arquitetura do negócio e fica satisfeito, inclusive com a possibilidade de participação do sócio comprando 10% da nova empresa, virando um investidor. Tem até um aspecto, vamos dizer assim, de democratização, né, no investimento. Legal, tudo certo, bacana. Eu li também tudo que o Capello escreveu sobre o Cruzeiro, sobre o Botafogo. Fiquei muito convencido que os três clubes, o Vasco ainda está fazendo, mas os outros dois também estão fazendo, né? Não tem as coisas não estão tão prontas assim. Mas todo mundo fez bom negócio. Então, a pergunta que eu te faço, Capello, é o seguinte: e a treta, hein? Como é que vai ser? Que tipo de treta que pode acontecer num negócio desses? Treta jurídica? Pode ter sócio do clube entrando com uma ação, quer dizer, que tipo de confusões podem acontecer lá na frente, na tua opinião? Olha, no caso do Vasco, essa jornada vai ser muito difícil, Serginho, e não é muito lá no futuro, não. É já a partir de agora. Pode apostar que vai ter muito grupo de oposição se manifestando contra, levantando a bandeira da democracia, dizendo que eles não querem que o Vasco seja vendido. Imagina um clube de massa, um clube do povo sendo vendido para um americano, que isso não está correto. A gente vai ver muita oposição do ponto de vista do Vasco nessas próximas semanas, dias. Já deve estar acontecendo agora. Eu nem abri ainda as redes sociais para ver, mas certamente, porque a política do Vasco é muito difícil. A política do Vasco é uma política que, depois do Eurico Miranda, ela ficou hiperfragmentada em pequenas lideranças, ninguém ali tem realmente poder político, influência para organizar a casa, para tomar essas decisões difíceis. Então, tudo no Vasco é muito brigado, é muito sofrido, e eu inclusive, considero possível que o Vasco não feche esse acordo, ele não consiga ir adiante, porque a política vai vetar. Essa possibilidade existe. Vai ser uma briga desgraçada nos próximos meses, tenho certeza. Lembrando que o Vasco é o clube que na eleição tem urna separada para votar, porque naquela urna tem os votos de um, na outra tem o voto do outro, vai para o STF, tem o PT participando no meio. O Vasco é esse clube, é o clube da confusão. Então essa história é muito difícil. Agora, no longo prazo, vai depender de como esses negócios estão sendo estruturados e amarrados contratualmente, né? Então, por exemplo, o perigo, um risco que tem para esses clubes que estão sendo vendidos é o de que o novo dono, o novo proprietário, não faça os investimentos necessários para que o clube compita. Digamos que o novo dono tem a mentalidade de que ele só quer revelar o jogador e vender, se estiver na segunda divisão para ele tanto faz, porque não é daí que vai vir o retorno dele. Pode ser que isso aconteça. Então, como é que o clube deve se precaver em relação a isso? É colocando regras. Olha, você vai ter que investir 700 milhões, qual é o cronograma? Esse dinheiro tem que entrar. E a gente vai continuar no negócio, porque a associação ainda vai ser dona de uma participação sobre essa empresa. Então, ela vai ter que fiscalizar isso. Vai ter um mínimo de despesa que tem que ter? Olha aqui, 777, você está comprando o Vasco, só que você tem que ter um mínimo de folha salarial de futebol para que o Vasco seja competitivo, porque se não bater isso aqui, nem começa o negócio, ou se começar e não cumprir, a gente vai poder tomar as nossas medidas. Então, esse é o momento em que o torcedor deve ficar esperançoso, sim, eu compartilho desse sentimento, mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber cobrar quem está vendendo para vender direito, com as regras bem feitas, para que o clube não seja... para que o clube não caia num lugar pior do que ele já está, se é que isso é possível.